Oi gente, eu sou o Cher, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos bater um papo sobre sucesso e liderança. Vamos falar sobre comportamentos de sucesso, atitudes que levam ao sucesso e vamos falar sobre liderança sustentável, mais precisamente sobre liderança feminina. Estou aqui com minha amiga e cliente Renata Spaliti, alguém que eu penso que reúne muito bem essas duas características, ou seja, alguém que está muito habilitada para falar sobre sucesso, sobre comportamentos de sucesso, sobre como as atitudes podem influenciar o nosso resultado no dia a dia e também sobre a liderança feminina. Afinal de contas, é uma grande líder empresarial, uma mulher nova, que exerce uma função importante de liderança e que tem muita coisa para discutir com a gente. Tudo bom, Rê? Tudo ótimo. Como é que você está? Tudo bem? Muito bem. Obrigada pelo convite. Que é isso, prazer é todo meu. Obrigado por topar, por participar da entrevista. Hoje a gente vai falar um pouco sobre comportamentos de sucesso, Renata. Eu queria discutir com você. Você está numa posição de liderança de uma empresa importante no seu segmento. Você já ocupa uma posição de liderança há bastante tempo, é uma mulher nova numa posição importante de liderança. E a gente, avaliando a liderança nos últimos anos, a gente percebe um movimento natural que tem acontecido de mais mulheres em posições de liderança, né? Ou seja, cada vez mais mulheres ocupando as cadeiras mais importantes das empresas e melhor, com excelentes resultados, né? A liderança feminina tem se mostrado parte da estratégia de sucesso de muitas empresas. Como é que você vê esse ponto? O que é que as mulheres têm assim de tão efetivo para estarem dando tão certo na função de líderes? Ótimo. Bom, primeiro eu fico muito orgulhosa porque ver as mulheres galgando aí novas posições e se destacando e realmente trazendo um resultado, sendo percebidas de uma forma diferente, assim, eu acho que é gratificante. E eu, em particular, já vivi também muito preconceito, principalmente no começo da carreira, e então eu acho que isso é muito gostoso. Eu acho que existem alguns aspectos aí, ou diferenciais, enfim, mas eu acho que talvez o principal que eu mais identifico na mulher, eu acho que é o feeling, a sensibilidade. Eu acho que a gente tem uma capacidade até meio que sensorial, assim, de identificar tudo que está subentendido, ou aquilo que não é dito, aquilo que está nas entrelinhas, enfim, e de articular bem nessas situações. Então, eu acho que isso é um grande diferencial. E aí, aliado, obviamente, a toda a questão da trajetória, de competências, que aí é muito individual de cada um, mas como característica feminina, eu vejo isso assim como talvez o principal diferencial aí em relação talvez aos homens, e uma questão de conseguir fazer muitas coisas ao mesmo tempo, de ter essa capacidade de se conectar a diversas tarefas e conseguir articulá-las todas muito bem e ao mesmo tempo, assim. Então acho que isso no mundo da hiperconectividade, Sim. hipercompetitividade. Sim. Então eu vejo que neste momento talvez a mulher ainda tenha um papel bastante importante nesse sentido. Isso é interessante, né? Porque as mulheres de fato são muito competitivas. As mulheres têm uma capacidade de competir bem porque elas gostam de fazer as coisas bem feitas. Você citou um ponto que é relevante, que é a sensibilidade, essa questão da intuição. Ou seja, mesmo em posições que historicamente são muito avaliadas sob o aspecto técnico, você acredita que essa sensibilidade, que esse feeling, que essa intuição são decisivas na posição de liderança? Eu acredito, muito. Na posição de liderança porque eu acho que você lida fundamentalmente com pessoas. Sim. E, então, o grande segredo do líder eu acho que é ter um time forte e convencer aquele time para executar, para acreditar, para sonhar, enfim. E a sensibilidade nesse sentido eu acredito que faz toda a diferença. E uma outra característica acho que é a visão de futuro. E visão de futuro está muito atrelado também a feeling. E hoje, talvez, no mundo e com certeza no Brasil, com toda essa incerteza que a gente vive, é muito importante essa questão do feeling, essa coisa de você sentir e acreditar em algo e apostar, porque a gente vai ter que mudar um pouco esse paradigma, eu acredito, de muito embasamento. Acho Sim. que hoje já não dá mais para você tomar uma decisão só pautada em estatística, ou uma decisão muito fria, talvez já não cabe mais nesse novo mundo que a gente está agora encontrando. Interessante, porque quando a gente avalia historicamente, a gente percebe que talvez os primeiros grandes líderes de todas as pessoas foram as mulheres, né? Porque as mães são as primeiras grandes líderes e elas têm um papel fundamental de trazer para a vida ali da criança
a assertividade, porque a mãe é quem é a condutora, é quem determina os limites, é quem cria as regras, mas ao mesmo tempo com aquela suavidade que é peculiar a todas as mães. Então, nesse momento que o Brasil vive, nesse momento de conjuntura política, econômica, social, os líderes nesse momento são ainda mais importantes, né? A liderança é exponencial. Você imagina que esses dois componentes que a liderança feminina possui, que é essa suavidade, esse lado mais dócil da líder feminina, e ao mesmo tempo a assertividade e o pragmatismo da mulher enquanto líder, você acha que são características importantes nesse momento? Tenho dúvida. Fundamentais. Fundamentais. E posso colocar mais um tempero aí? Claro. Eu acho que a mulher, até por a gente deve carregar de uma forma talvez até genética e essa bagagem que vem aí das gerações anteriores, enfim, eu acho que a mulher tem uma capacidade de controle em relação a uma situação que você não tem uma perspectiva, não tem um cenário definitivo, enfim, eu acho que a mulher lida melhor com essa zona de desconforto. O homem lida melhor numa zona mais controlada, onde ele sabe bem, onde os números estão respaldados, as pesquisas de mercados. Então, vamos lá, né? Vamos jogar, vamos articular. E eu acho que a mulher, ela lida bem nesse ambiente onde você vive uma completa incerteza. Ou seja, isso trazendo então até para o contexto brasileiro, elas passam a ser cada vez mais importantes. Porque se a mulher em casa, ela de fato historicamente sempre foi o porto seguro, então dentro das empresas ela também é hoje aquele pilar central que consegue manter a cabeça, consegue manter a frieza das decisões nesse cenário de incerteza. É isso que você quer dizer? É, exatamente. Você vê que a mulher é mais resiliente. Ah, sim. Isso há muito tempo a gente já fala disso, né? A gente costuma dizer que homem com qualquer dorzinha, o homem se abate, o homem se mesmo, não é? Eu acho que é também. Então, Rê, a gente falava sobre as mulheres e de fato as mulheres elas têm uma capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A gente costuma dizer que uma mulher ela já trocou de assunto 3 ou 4 vezes quando um homem está ali ainda naquele primeiro assunto, né? Então ela é mais multimídia, ela é mais sistêmica e o homem ali ele é mais analógico, ele é mais unifocal. Então essa é uma característica da mulher que sempre foi decisiva para determinados papéis que ela exerce dentro da empresa. Ou seja, de fato, quando você quer que alguma coisa aconteça, você coloca na mão de uma mulher. Em posições de liderança, como é que você vê essa grande capacidade de execução da mulher? Você vê que isso é decisivo para a posição de liderança para ela? Qual é o seu ponto de vista? Só isso porque a gente não fala tudo que a gente pensa. Porque não fala tudo que pensa, né? Porque se falasse... A velocidade do pensamento, se fosse acompanhar, ia ser complicado. Mas você já ouviu dizer que... Você já deve ter escutado dizer certamente nisso, porque dizem que as mulheres sempre estão pensando em alguma coisa. Sim. Então, uma mulher nunca consegue entender quando ela pergunta para o homem o que é que você está pensando e ele diz nada. E é nada mesmo? Uma mulher não consegue entender. É nada. Uma mulher não consegue entender porque uma mulher nunca está pensando em nada. Em nada. E o homem tem. O homem tem aquele momento que ele não pensa em absolutamente nada. Isso. Isso se chama a caixinha do nada. É aquele espaço no cérebro vazio, em branco, que não tem nada para aquilo ali, verdade. Meu sonho era poder ou ter a caixinha do vazio ou poder tirar o cérebro um pouquinho à noite, colocar num potinho de água, deixar dormir em paz. Porque até dormindo a gente pensa e acorda no meio da noite, pensa alguma outra coisa e anota. Então também tudo tem o ônus e o bônus, né? Tem o ônus e o Aquilo bônus. que é diferencial no lado positivo, também exagero pode ser o veneno. Pode. Entre o veneno e o remédio é a dose que a define, dose, na verdade. exatamente. Aliás, a gente vai falar disso inclusive daqui a pouco. Quais são, na sua opinião, alguns dos desafios das mulheres? Ou seja, o que é que as mulheres também fazem ou deixam de fazer que atrapalha na trajetória de liderança. Certo. Agora, sob o ponto de vista dessa coisa multifocal, multitarefas, como é que você vê? Você acha que esse é um ponto decisivo, que as mulheres conseguem agregar muito valor? Na posição de liderança, como é que elas balanceiam entre a execução e o comando? Seu ponto de vista. Tá. Eu vejo que existe uma facilidade em direcionar, distribuir talvez a tarefa, direcionar, acompanhar, controlar. Eu acho que a mulher também tem muito essa coisa, e aí é o que vem natural, que a gente faz meio que
talvez vem de fábrica, assim, que é justamente a mulher é mais controladora nesse sentido, então ela acompanha... Que ela digam os homens, né? Não é? Aham. Não é? Tô aqui falando que você vai concordando ou discordando, porque é uma ação e reação, né? Mas então eu acho que isso, nessa questão multitarefa, e aí entra também, amarra um pouquinho o que a gente já falou no comecinho, que é a sensibilidade. Então você quer que alguma coisa aconteça, até por ter essa sensibilidade, você sabe na mão de quem que você vai dar, que você sabe que vai acontecer. Que aquela pessoa vai entregar aquela atividade, ou aquela função, ou aquela tarefa, independente de o cara ser mais ou menos engajado, enfim, mas você sabe que talvez naquele momento, para aquela atividade, você sabe que se você direcionar para aquela pessoa, vai haver entrega. Entendi. E como é que as mulheres lidam com um ponto que deve ser levemente inquietante? Que é o seguinte, as mulheres costumam ser rápidas. Certo. Ou seja, quando você entrega algo para uma mulher, ela faz, ela tira da frente. Okay. A mulher tem esse achievement, essa capacidade de realização Perfeito. muito elaborada. Quando ela vai para uma posição de comando, ela nem sempre é a pessoa que vai fazer tudo. E como é que ela lida com essa ansiedade de ter que entregar, dividir tarefas na mão de uma equipe e coisas que talvez ela pense, eu já teria feito ou teria feito melhor ou mais rápido? Como é que ela lida com essa ansiedade? Difícil. É o desafio, acho que é um dos. A gente vai falar aí de alguns desafios e de algumas dificuldades. Essa, com certeza, eu acho que é um dos grandes desafios. E é um exercício de autocontrole, de entendimento de posição. Eu acho que isso também acontece muito num primeiro momento. Cada vez que você galga uma nova posição e você tende a querer ainda executar, enfim, até por essa facilidade de saber que de repente você já, enquanto você foi explicar o que era para fazer, talvez você já teria feito. Uhum. Então é um exercício de autocontrole, autodisciplina, de entendimento de papel de liderança, mas acho que é um exercício contínuo. E liderança é um dos temas que eu adoro e é para a vida inteira você se perceber e tentar evoluir, entender, enfim. Então eu acho que os desafios, com certeza, trazendo para o aspecto feminino, que é o nosso tema aqui hoje, eu acho que é isso. Esse é um dos que a gente talvez sempre tenha que olhar com muito carinho. Sem dúvida. Quando você fala em autocontrole, me traz a lembrança de uma premissa que é importante, que é, para liderar os outros, eu preciso primeiro liderar bem a mim mesmo, né? Ou seja, ter uma capacidade. E como a liderança, de fato, é um processo contínuo, que você vai crescendo ao longo do tempo, tem uma questão de mindset aí, não é? Ou seja, na hora que a mulher deixa uma cadeira e passa a ocupar outra cadeira, ou seja, quanto tempo leva para ela entender que o papel dela mudou, que a contribuição dela agora será diferente e que ela não é mais uma executora, ela é agora uma líder de grupo, ela é alguém que precisa avivar as possibilidades das pessoas. Então, isso conta muito, não conta? Muito, muito. E aí eu acho que tem dois aspectos. Tem uma questão de maturidade, depende muito do nível de maturidade, enfim. Eu acho que um dos principais aspectos da liderança, talvez o primeiro deles, é autoconhecimento. Então, o quanto a pessoa se conhece. E aí entra um outro desafio da mulher, que é justamente por ser toda essa questão de multitarefa, etc. E, bem ou mal, ser mulher envolve tantos outros aspectos voltados. Eu não sou mãe ainda, mas sou mãe de animais de 4 patas. Então, mas eu imagino que o desafio de você cuidar da casa, cuidar do filho, estudar, a mulher é vaidosa, ela tem muito mais demandas e necessidades do que o homem. Uma agenda maior. Uma agenda maior. Então, conciliar tudo isso, e aí no momento de mudança de carreira ou de galgar uma nova posição, que medida que a mulher dá um tempo para ela mesma entender? Sabe aquele momento de assim, peraí, estou numa nova função, tenho um novo papel, e o que eu espero disso, o que as pessoas esperam, os meus liderados esperam do meu papel de liderança, e acima de tudo, como que eu estou sendo percebida? Porque se eu não paro para dar aquele momento que você precisa dar uma sossegada, você não consegue ter esse tipo de análise, percepção, enfim. E isso é um outro desafio da mulher, porque se deixar, a gente liga o tratorzinho e vai passando por cima, vai embora. Rê, vamos temperar um pouco mais a discussão aqui, vamos colocar um pouquinho de pimenta, vamos falar um pouco das coisas que a gente nem sempre gosta de ouvir, que às vezes incomodam um pouco a gente. Nós já falamos de muitas características que as mulheres têm que são bem decisivas na liderança e que são responsáveis pelo comportamento de sucesso dela.
Agora, você enxerga também alguns componentes que são decisivos, que as mulheres fazem ou deixam de fazer, que também são responsáveis pela diminuição do ritmo, por refrear um pouco o progresso das próprias carreiras das mulheres? Qual é o seu ponto de vista a respeito disso? Eu acho que eu gosto muito de analisar um pouco o comportamento humano e gosto muito de voltar em relação à infância, enfim. E eu acho que tem algumas coisas assim e eu vejo algumas questões como, por exemplo, trazer o papel meio que da mãe pro trabalho. Ok. Levar um pouco pro pessoal, proteger demais, trazer a equipe muito no colo, enfim, eu acho que isso é uma tendência que vem até de criação, porque a mulher ela tem esse aspecto já desde criança, ela é meio que desenvolvida, criada, modelada para isso. Modelada para isso, muito bem. E talvez um outro aspecto é o quanto se criou uma imagem de uma executiva que deveria existir, enfim, da mulher mais rígida, mais dura ou muito compatível com o homem, e aí você também sai da sua essência. Então, o quanto esses dois desafios é não voltar muito no papel ou da mãezona, ou da que cuida, ou da que... E também não entrar numa paranoia de querer se igualar aos homens em comportamento. Então, acho que a gente está num momento até de transição aí, de entendimento de talvez reposicionamento da mulher executiva, podendo ser mulher, sim, né? Trazendo seus aspectos que são diferenciais e são importantes e respeitando que nós não somos homens e somos bastante diferentes. Então, acho que todo esse movimento que existiu do feminismo, né, ele vem agora com uma nova roupagem que eu acho que é muito mais isso, até um resgate Sim, da identidade lá na essência, né? Porque a gente percebe que muitas mulheres usaram como estratégia de carreira quase a masculinização. Sim. E a gente sabe que isso não é sustentável. Sim. Até pode ser importante para um processo de crescimento acelerado, mas que tende a não ser sustentável, até porque ninguém consegue sustentar uma identidade que não é natural por muito tempo. E isso gera muitos efeitos colaterais, ou seja, na sua própria vida pessoal, em todos os desdobramentos, né, da sua vida. Você acha que as mulheres, com todos esses stakeholders que fazem parte da vida dela, ou seja, as mulheres que são casadas, que têm seus relacionamentos, as que são mães, as que são filhas, algumas mulheres ainda têm medo do sucesso? Muito, com certeza. O que é que você acha que elas evitam? O que é que parece estar associado ao sucesso que pode amedrontar um pouco a mulher? Eu acho que de uma certa forma, e aí eu vou incluir o público masculino junto, eu acho que é uma questão ainda da sociedade como um todo. E eu acho que não houve uma preparação ou uma transição. Eu acho que a mulher lutou muito no passado para conseguir ter oportunidades e que eram muito justas. E por conta disso não se organizou, a sociedade como um todo não se organizou para isso. Então acho que esse medo do sucesso é porque o próprio público masculino ainda não está totalmente adaptado e preparado para lidar com talvez o sucesso, porque ao mesmo tempo que eu fico muito feliz de ver as mulheres galgando novas posições, tendo sucesso, sendo reconhecidas, a gente sabe que ainda existe um trajeto aí, porque em posições altíssimas, a gente ainda vê que a predominância ainda é bastante masculina. Sim, sem dúvida. E aí eu acho que tem um aspecto que é o próprio medo da mulher do sucesso, porque ela própria também tomou algumas decisões de talvez não chegar até lá. Porque abre mão de muita coisa. E como a gente não acordou as coisas lá no passado, então para a mulher chegar lá hoje, ela tem que estar muito acordada com o marido, que vai ajudar a cuidar do filho, que vai... Porque já não é mais a mulher que toma conta da casa 100%, do filho 100%. Então, esses acordos, eu acho que eles não foram feitos ao longo do tempo de uma forma muito clara. Eles foram conquistados meio que na marra. Sem dúvida. E aí eu entendo que isso é o aspecto fundamental que faz a mulher ainda ter medo do sucesso. Porque tudo na vida é uma conta de o que eu abro mão e o que eu ganho, né? Assim, vale a pena ou não vale? E acho que chega um determinado momento da mulher que ela faz essa conta
E aí a gente vem e é criado desde pequeno assistindo o desenho da Disney, que diz que você tem que casar com o príncipe encantado, que você tem que ser uma boa mãe, que em algum momento essa conta não fecha, você se vê numa encruzilhada, é como se você tivesse que optar, tá bom, eu vou ser uma executiva de sucesso ou eu vou ser alguém que vai construir uma família, que vai ter uma vida... Perfeito. E eu acho que a gente está caminhando para o entendimento de que você pode encontrar o equilíbrio e ter as duas coisas, mas a gente vai precisar aprender ainda a conviver com isso. Perfeito, porque essa coisa não é excludente, né? Não é. Eu não preciso ser uma coisa ou outra. Exatamente. E como existem muitos acordos tácitos, ou seja, aquelas famílias, aqueles lares que eles foram sendo concebidos daquela maneira e parece não haver um ponto de realinhamento, né? Onde a mulher fala, olha, a partir daqui algumas coisas novas surgiram, o horizonte ele se desenhou dessa maneira, eu queria recombinar coisas. E você falou um ponto que é decisivo. As mulheres, talvez sem perceber, se sabotem para não ter um nível de sucesso que talvez gere uma agenda para elas mesmas resolver em outras searas. Sendo que isso certamente vai gerar algum tipo de frustração depois, né? Sim. Porque a mulher vai perceber que em algum momento ela não é quem ela gostaria de ser. E aí ela vai, de um jeito ou de outro, colocar essa conta em algum lugar. Isso gera uma frustração importante. E aí, temperando ainda um pouco mais essa discussão, se você tivesse que prescrever, né? Você tivesse que prescrever 3 ou 4 comportamentos que são decisivos para que a mulher acelere o passo rumo aos objetivos de carreira que ela tem. A gente percebe, por exemplo, Renata, no dia a dia, muitas mulheres com um comportamento padrão de esperar reconhecimento, ao invés de articular e naturalmente evidenciar os seus resultados. A mulher tem um delivery forte e ela pode simplesmente evidenciar esses resultados de uma maneira muito simples. Não é fazer excesso de marketing pessoal, não é se promover em excesso, mas é evidenciar os resultados da sua entrega. Percebemos que muitas vezes elas não fazem, elas esperam ser reconhecidas dentro de um ambiente dinâmico e entendemos que esse é um comportamento, por exemplo, que acaba diminuindo a velocidade das mulheres. Você vê outras coisas que elas poderiam deixar de fazer ou fazer melhor para acelerar o crescimento? Deixar de fazer ou fazer melhor? Eu acho que sim. Eu entendo esse aspecto realmente de precisar talvez se posicionar um pouco mais no ambiente, não no marketing pessoal, mas efetivamente mostrar a sua entrega ou o seu valor, enfim, eu acho que isso é um aspecto bastante importante. Deixa eu pensar. Eu acho que a mulher, ela precisa criar mais, como eu falei, de acordos, eu acho que ela precisa criar mais acordos claros com as equipes, com o seu chefe, e se programar um pouco mais para a sua carreira. Eu vejo que a mulher, ela desbrava muito, ela quer muito chegar, seja por desafio, por essa garra, mas eu acho que ela não faz a conta. Ela não antes, realmente se programa, entende? Eu vejo muitas mulheres, eu não sou mãe ainda, e talvez eu vou vivenciar essa situação, mas eu vejo muitas mulheres que não pararam para pensar antes da maternidade o que elas iam fazer com a carreira delas depois. E aí chega num momento ali pós-maternidade, e aí vem aquela crise ou aquela decisão de largar tudo, que muitas vezes eu enxergo que pode ser meio precipitado, talvez justamente por não ter parado para pensar, não ter criado esses acordos de como as coisas poderiam ser ou não. E eu acho que a gente precisa deixar de precisar agradar, pôr panos quentes, viver num ambiente onde fica mais ou menos tudo tranquilo, e lidar um pouco melhor com essa coisa de ok, de vez em quando não tá tudo bem, de vez em quando a gente joga o jogo da emoção, enfim. Sim. E eu acho que a mulher tem essa tendência e precisa abandonar. Entendi. O que você está dizendo nem sempre tudo é um conto de fadas. Não. Ou seja, o mundo ele é realista e tem horas que ele pede uma abordagem realista. Ou seja, não está sob responsabilidade da mulher, ou pelo menos não só dela, a acomodação das coisas. Exato. O pôr panos quentes, o garantir que tudo funcione de maneira
É isso. É isso. Perfeito. Isso é interessante, porque quando a gente olha as mulheres no dia a dia, a gente percebe que com frequência elas não compram determinadas brigas que talvez fossem decisivas Na carreira. na carreira, ou até para o resultado de determinada corporação. A gente começa a avaliar, e eu não sei o que é que você pensa a respeito disso, a gente começa a avaliar como é que algumas dessas características extremamente positivas da mulher, como por exemplo a resiliência, pode em algum momento virar um ponto a ser revisto, sob o ponto de vista de, em alguns momentos eu sou tão resiliente, mas tão resiliente, que eu vou me acostumando a assumir os golpes que talvez eu não devesse assumir. Faz sentido isso para você? Faz muito sentido, muito sentido. E o quanto também a gente perde tempo e energia, muitas vezes, por não querer um confronto, e aí eu acho que o nosso não conformismo, no sentido de querer entregar, vai fazer com que a entrega muitas vezes aconteça. Mas a que custo e em que prazo? Porque aí você vai tentando articular justamente para acomodar, ficar tudo bem, então você conversa com um, conversa com o outro, vai aqui, vai ali, porque a mulher tem muito disso, né? Sim, sim. Ao invés de, muitas vezes, ir pro embate e resolver de uma vez por todas, ela vai criando uma situação para que naquele momento ela consiga dizer o que ela quer dizer, do jeito que ela quer que seja percebido. Mas isso toma tempo, desgasta, e acho que é uma armadilha também de você tomar cuidado para usar isso de forma inteligente e hábil, mas não virar uma coisa que você faz com frequência, ou como que para tudo que você vai precisar negociar, articular, você precisa fazer todo um movimento. Perfeito. Porque senão é uma agenda paralela gigantesca, não é? Abandonar comportamentos, crenças, etc. Esse é um que, se possível... Isso é muito interessante. Quando você fala em abandonar comportamentos e crenças, a gente avalia a mulher na carreira pensando nas diversas identidades que ela tem. Né? Todos nós temos diversas identidades. Né? A gente é pai, é mãe, é filho, é filha, é executivo, é voluntário, é religioso, enfim. E a mulher tem uma série de identidades e às vezes ela se coloca em último lugar, né? Ela é a executiva, ela é a mãe, ela é às vezes a esposa, mas ela tem a dificuldade às vezes de ser ela mesma em algum momento e equilibrar todos esses pratos. E eu não sei se acontece, com você talvez ainda não aconteça pelo fato de não ser mãe, mas acontece muito com algumas mulheres, que é ela em algum momento no chapéu de executiva, na cadeira da executiva, não se sente a melhor mãe do mundo. E às vezes no chapéu da mãe, na cadeira da mãe, sente que poderia ser, que está devendo como executiva. Então quando essas identidades conflitam, normalmente as duas levam a pior, né? Porque o que ela deveria fazer é saber alternar isso muito bem e saber que a hora que ela é a mãe, e saber que a hora que ela é executiva. A gente costuma dizer que as mulheres têm comportamentos muito interessantes e que são vantagens, que se mal utilizadas podem virar pontos de atenção, como por exemplo, as mulheres têm uma capacidade de trabalho violenta, elas têm uma capacidade de entrega muito grande, então com frequência você vê mulheres absorvendo uma carga de trabalho, e quanto mais ela absorve, mais demandam, porque ela absorve, porque ela em algum momento não estabelece um limite e ela acaba sem perceber criando um ciclo vicioso para ela mesma, porque ela absorve, quanto mais ela absorve, mais demandam. Você percebe que isso acontece com as mulheres que fazem parte do seu ecossistema no dia a dia? Acontece. E mulher, de uma forma geral, é lógico que a gente está falando de posições de liderança, e bem ou mal, se a gente chegou até uma certa posição, alguns comportamentos a gente já foi conseguindo abandonar, enfim. Mas acho que de uma forma geral, a mulher, até por conta dessa necessidade de manter as coisas tranquilas, em ordem, um bom relacionamento, etc., então tem dificuldade de falar não. Perfeito. Então aí entra essa situação, né? A mulher, ela, por tendência, acaba que ela é mais receptiva, sei lá, acho que na afeição, no sorriso, no jeito, a gente tem um jeito talvez mais doce, mais sutil, de forma geral, e isso também é mais acolhedor. Então, além de executar, né? Você tá mais aberta, você não fala não, quer ter um prato cheio, joga tudo lá que ela dá conta. Dá conta, ela leva, ela entrega. Eu brinco porque o pessoal me apelidou de Mulher Maravilha. E aí me deram um quadro com a imagem da Mulher Maravilha, tudo, e aí tem um dia que eu tô super cansada, que eu falo pra eles, gente, eu preciso tirar a fantasia, sabe? Assim, porque tem hora que realmente você se sente assim, você fala, caramba, assim, todo mundo acha que você aguenta um monte de coisa e
A expectativa depositada em cima de você é muito alta e no fundo você é uma pessoa. Não é verdade? Exatamente. E diz uma coisa para mim, Renata, no dia a dia eu costumo dizer com muita frequência que o desenvolvimento humano, o desenvolvimento pessoal, ele precede e sustenta o desenvolvimento profissional. É uma crença que eu tenho, que ela é muito firme, muitas pessoas alcançam sucesso profissional, nem sempre com o devido desenvolvimento pessoal, mas eu costumo perceber que isso não é sustentável. Então eu acredito firmemente que o desenvolvimento pessoal precede e sustenta o desenvolvimento profissional. E quando a gente fala de sucesso, existem muitas crenças sobre sucesso. Tem gente que acha feio ter sucesso, tem gente que tem medo de sucesso, tem gente que acha que não existe fórmula para o sucesso. Eu costumo provocar dizendo que quem diz que não existe fórmula para o sucesso, normalmente é quem não o tem. Porque a maioria das pessoas de sucesso que eu conheço, e conheço muitas, elas têm seus pontos de vista, do que funciona, do que não funciona, as suas fórmulas. Você tem fórmulas, você tem coisas que você acredita que são decisivas para as pessoas alcançarem o sucesso, entendendo por sucesso aquilo que você deseja. Sim. Ou seja, qualquer que seja o tamanho, qualquer que seja o nível, você conquistou o que você deseja, você tem sucesso naquilo que você se propôs. Certo. Qual é o seu ponto de vista sobre sucesso? Tá. Eu acredito sim que tem talvez alguns aspectos que sejam comuns ou que talvez sirva para todos, mas aí eu também tenho exatamente a mesma crença que você. Eu sou uma apaixonada por autoconhecimento. Acho que o autoconhecimento ele precede qualquer situação de liderança, enfim, para a vida. Eu acho que você tem que se preparar em primeiro aspecto, se conhecendo, se entendendo, se acertando, ajustando e aí sim poder, sei lá, buscar o sucesso ou qualquer outra coisa na sua vida. E acho que justamente por o autoconhecimento ser tão importante, obviamente tem coisa que funciona para mim que não funciona para você. Sem dúvida. Então eu acho que o grande caminho, a grande jornada em busca do sucesso é você descobrir o que funciona para você. E aí é uma situação que você tem que experimentar. Mas algumas coisas que eu acho que eu vejo como aspectos na maioria dos líderes que eu acompanho e que eu aplico na minha vida, assim, muito, e que com certeza eu vejo como o que me fez chegar até aqui, eu acho que é foco, disciplina, uma clareza muito grande de propósito. Eu acho que você tem que entender, acima de tudo, qual que é o seu propósito de vida. E aí, o sucesso, porque independente como você colocou, o sucesso para cada um é uma coisa, né? Então a gente não julga o que cada um Sem entende dúvida. por sucesso, mas eu acho que você precisa ter uma clareza de propósito, porque senão muitas vezes as pessoas procuram o sucesso que nem elas sabem o que é. Sem dúvida. E aí vira talvez o sucesso pelo sucesso, o poder, o dinheiro, o material, enfim, se você não tem uma clareza de propósito, de por que você quer aquilo, por que você acorda todos os dias para trabalhar e etc., fica difícil ter a disciplina, ter o foco e ter todo o resto, né? Sem dúvida. E aí isso são coisas que eu aplico na minha vida, assim, eu acho que aí eu fui encontrando os meus caminhos. Eu gosto, por exemplo, de praticar esporte, eu tenho uma super disciplina com o horário, com as coisas que eu acredito, eu tenho muito essa coisa do recolhimento. Eu tenho os meus momentos programados durante o ano que eu me recolho para me entender, para me organizar, para projetar para onde eu vou, como eu vou. E aí é meio que planejamento estratégico da Renata mesmo. Independente, eu sou meio que... Eu e a Apsen, a gente anda meio que misturado, mas eu luto muito para ter os momentos de desconexão, porque aí é um momento que eu trabalho também o equilíbrio, porque eu acredito muito que, para mim, a definição de sucesso você encontrar o seu propósito, a sua alegria e a sua missão de vida, enfim, em todos os aspectos da sua vida. E aí, se você se misturar muito com o trabalho, você acaba desequilibrando, né? Você mistura as identidades. Eu, assim como você, gosto muito de esporte, então eu também tenho, como a maioria das pessoas, várias identidades. Então, de vez em quando eu comento com as pessoas, olha o salto de paraquedas, eu ando de moto e eu tenho agendado o dia que eu vou saltar de paraquedas daqui até o final do ano. Mas você tem agendado? Por que você faz isso? Olha, porque se você não agendar, esperar para fazer aquilo no dia que der, raramente dá. Nunca dá, porque você tem os outros papéis que você exerce, Exatamente. que você acaba em algum momento e você se frustra, né, por não conseguir atender todas essas questões. Você então tem esses rituais e rotinas bem definidos. Muito, muito. E aí eu
uso essas coisas que eu gosto de fazer como presentes. Perfeito. Como, assim, eu vou me dar este reconhecimento. Então, tal dia eu vou fazer isso aqui, que eu gosto, desse jeito. Isso é muito bom, isso é muito bom. Eu fiz recentemente um filme sobre como casais ou famílias poderiam jogar esse jogo. Muitas famílias, casais, equipes, em algum momento elas entram num jogo de simbiose ou de certa entropia, onde eles não conseguem otimizar energia. Então você está me dizendo que é possível criar como se fossem metas, milestones para a gente mesmo e se premiar. Ou seja, você faz um jogo com você mesma, Sim. onde você diz assim, se eu conseguir fazer isso ou aquilo, eu me dou isso dessa maneira. Isso aí. Olha só que interessante. Ou seja, você cria incentivo para você mesmo. É Perfeito. interessante, ó, excelente estratégia de autogestão, Autogestão. né? Que tem tudo a ver com o que a gente falou, quem não lidera a si mesmo não tem condição de liderar outras pessoas. Agora, Renato, eu acho que eu te conheço há 10 anos, mais ou menos. Por aí. 10 anos, mais ou menos. Pelo menos. De fora, eu posso dizer algumas mudanças que eu vi na Renata nesses últimos 10 anos. Mas você percebe muitas mudanças em você mesmo nesses últimos 10 anos? Nossa, muitas, com certeza. Bom, eu acredito que o ser humano está sempre em constante transformação, né? Isso daqui para mim é um grande aprendizado, a vida como um todo. E com certeza a vida corporativa traz aprendizados incríveis, assim. São situações que realmente... E na posição que eu ocupo, eu acho que você é meio que obrigada a amadurecer ou a entender uma série de coisas, porque não tem outra opção. Porque não tem outra opção. Com Não certa é? velocidade, Porque inclusive. você é submetido a muitas situações e de todos os tipos e pressões e precisa tomar decisão e não tem muito pra onde fugir ou pra quem pedir ajuda, enfim, né? E aí eu vejo que isso sim acaba que traz um reflexo muito grande. E ao mesmo tempo também eu sou bem inquieta, então eu busco muito, assim, estudar, então eu gosto e acho que vejo mudanças, assim, acho que é isso que eu busco. Então eu gosto de olhar, pelo menos a cada 6 meses, olhar pra trás e falar, poxa, eu acho que eu caminhei um pouquinho. De vez em quando eu dou uns passos pra trás, né, dou umas cabeçadas, erro pra caramba. Faz parte. Mas é aí que a gente aprende também. Aprende muito. Mas eu vejo, assim, grandes mudanças, assim, acho que de maturidade, de posicionamento, de entendimento e obviamente, como você falou, a gente se conhece, sei lá, 10 anos e eu comecei aqui, eu acho que eu posso considerar que era uma menina. Sem dúvida. E eu acho que assim, ao mesmo tempo que eu mantive alguns aspectos, porque eu continuo sendo super criança, super sonhadora, mas eu acho que talvez sonhadora mais consciente. Uma visionária. Uma visionária sempre, né? Você recebeu nesses últimos 10 anos aí feedbacks que em algum momento te incomodaram um pouquinho, que foram importantes no seu processo de mudança? Muito. Isso é interessante. Eu costumo dizer que a pedra do sapato que a gente tira é justamente a que incomoda, não é? E a maioria das pessoas tem uma relação com o feedback que é meio condicionante. Eu gosto do feedback se ele é bom. Sim. E a gente costuma dizer que gostar é um conceito que está relacionado a sentir prazer. E a maioria de nós não sente prazer quando a gente ouve alguma coisa que nos incomoda, mas é justamente nesse momento que a gente cresce. A dor, ela é, em certa escala, pedagógica, ela é educativa. Você me disse que você joga um jogo próspero com você mesma, que é um jogo de incentivo às suas próprias metas, ou seja, você estabelece objetivos, você tem sua rotina disciplinada, que quando você cumpre e alcança resultados, você se dá alguns presentes. Você percebe que alguns feedbacks que você já recebeu também foram presentes importantes na sua vida? Com certeza. Eu recebi alguns feedbacks duros. Muito duros. E me lembro de cada um deles, assim, acho que com certeza foram alavancas, como você falou, eu acho que é muito difícil alguém dizer que gosta. Eu acho que gosta no sentido de que você consegue se perceber, e a partir do momento que você se percebe, você administra e muda e depois você gosta. Mas no momento eu acho que é difícil a pessoa realmente dizer que gosta, ninguém gosta. Sem dúvida. Mas eu tenho certeza que foram presentes, assim. E eu faço questão, hoje eu faço sessões de coaching pelo menos, sei lá, acho que 1 por ano eu faço.
Porque chega um determinado momento que você já não recebe mais tanto feedback. Sem dúvida. E por mais aberto que você tente ser, e por mais que você incentive, vem filtrado, ou às vezes vem talvez forte demais. Aham. Então, e eu acho que também no coaching já recebi feedbacks assim, a minha primeiro, sei lá, pacote de coaching que eu fiz na vida, eu fiquei 3 dias chorando. Olha que interessante. 3 dias chorando. Ou seja, o que você está me dizendo é que você, por uma iniciativa própria, você investe, você paga para ouvir coisas que inclusive te incomodam a ponto de te deixar 3 dias chorando, mas que serão lá na frente percebidas como alavancas do seu processo de desenvolvimento. Sim. E você, como líder, recomendaria que outras pessoas fizessem isso também? Nossa, com certeza. É uma das ferramentas que eu mais gosto e uso, e fiz esse ano novamente, terminei tem uns 3 meses e faço com frequência. Eu acho que assim, ajuda demais. Então, falando em presentes, esse é um grande presente que as pessoas podem se dar com certeza para elas mesmas. É isso? Nossa, com certeza. Muito bem. É isso. Conversei com a Renata Spalletti, minha amiga, cliente, parceira, alguém que simboliza muito bem, encarna muito bem a pauta de hoje, que é a pauta sobre sucesso, sobre liderança, sobre comportamentos de sucesso e sobre a liderança feminina, que eu acho que a Renata simboliza muito bem. Renata, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Parabéns por sua trajetória, parabéns por sua liderança, parabéns por seu legado. Espero que possamos conversar em breve. Com certeza. Muito obrigada. Foi ótimo. Então é isso. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.